que o São Paulo está numa crise sem precedentes, sem tamanho, interminável, chame você como você quiser, torcedor são paulino. Todo mundo já sabe, né? Não é novidade, racha na diretoria, cobrança sobre o presidente, time muito mal em campo, que é um dos fatores primordiais para essa crise, né? Agora, até a torcida do São Paulo está em crise? Sim, tem racha e tem muitas discussões, não é de hoje, mas que vem se aflorando nesses últimos dias, né? De muita cobrança por parte da torcida. E teve racha. Racha aí por parte da posição de torcidas organizadas, né? O André Azevedo, presidente da Dragões da Real, uma das principais organizadas aí do São Paulo, fez um forte desabafo ali, um textão até bem forte, que a gente vai falar sobre isso aqui. E foi massacrado, brutalmente atacado ali nos comentários do post pela torcida, o torcedor comum, vamos chamar assim. Eu não gosto de dividir a torcida, mas é óbvio, tem que se falar quem faz parte das torcidas organizadas e quem não faz. E esses torcedores comuns desceram a lenha no presidente da Dragões, chamando de vendido, falando que ele tá junto com o Casares, que não ataca o Casares porque é amiguinho, que come pizza com ele, enfim, tá um grande bafafá, repercutiu muito, muito mesmo. A gente vai falar tudo aqui, tá? Pra vocês no Avante Meu Tricolor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, torcedora do São Paulo. Você que carrega o coração de 5 pontas no peito. Este aqui é o Avante Meu Tricolor. Eu sou o Márcio Monteiro, repórter e editor aqui do nosso canal. Vamos falar sobre essa polêmica aí, né? Grande parte da torcida até pedindo pra gente comentar sobre isso, pra gente repercutir isso daí. Vamos falar não só de notícia ruim, né? Já tem muita notícia ruim no São Paulo. Vamos falar das voltas ainda não, né? Dos avanços nas recuperações que tiveram hoje no treino do São Paulo. Hoje eu digo terça-feira, estou gravando esse vídeo no final da terça-feira, dia 21, quando o São Paulo já treinou, já se reapresentou, né? Depois daquela trágica e fatídica derrota para o Mirassol, se representou nessa terça-feira, teve boas evoluções ali, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre uma nova joia que o São Paulo, enfim, contratou aí, um moleque de muita expectativa que vem lá do Náutico, tá certo? Vamos dar todos os detalhes aqui para vocês. Vamos fazer esse resumão aqui do que rolou no São Paulo nessa volta, né? Trágica, triste, pesada, né? A semana até saiu um solzinho hoje aí, mas a semana começou chuvosa, cinza, feia, né? Como o São Paulo tem andado, né? Os tricolores aqui não tem nada de vibrante, não tem nada de vermelho, tá tudo muito feio, né? Mas enfim, antes da gente falar tudo isso, você já sabe, recadinhos básicos, rápidos e tranquilos, não custa nada, só deixar o joinha, tá bom? Senta o dedo no like aí, ajuda demais a gente aqui no YouTube. Se você gosta aqui do nosso trabalho do Avante Meu Tricolor, curte aí, deixa o seu like pra gente que ajuda demais. Se você está chegando agora e ainda não é inscrito, como assim? Se inscreve agora, também não paga nada no nosso canal aqui do Avante Meu Tricolor. Depois já ativa as notificações no sininho para você receber sempre vídeos novos. Aí a gente tem todo dia, você sabe, vídeos novos aqui. Hoje meu companheiro Rafael Emiliano já soltou aí as bombas de bastidores, está aqui no nosso canal, é só você buscar. Você quer saber de política, quer saber mais o que está rolando na Barra Funda? Tá tudo aqui no nosso canal, tá? O Rafael já trouxe todas as informações, então você fica ligado aqui. Deixa o seu comentário também, a gente gosta de ouvir sua opinião. O que você está achando dessa trágica gestão aí do presidente Júlio Casares, né? Deixa os seus comentários aí, o seu desabafo também, tá certo? Compartilha esse vídeo aqui também para ele chegar quanto mais pessoas aí atingir, é muito melhor para o nosso canal. E último pedidinho, se você puder ajudar um pouquinho mais, você tá vendo que essa imagem tá zoada? Ó, a minha câmera quebrou. Eu tinha uma câmera boa, né? Ela quebrou. A gente aqui do Avante Meu Tricolor tem baixa renda, né? A gente depende muito de vocês ainda, estamos crescendo, mas você pode ajudar. Sim, quer ver uma imagem melhor? Faz o Pix tá aqui na tela em algum lugar, acho que aqui, ó. Faz o Pix que eu compro uma câmera nova. O mesmo problema está passando o meu companheiro Rafael Emiliano. Quebrou lá o celular, quebrou a câmera dele. Enfim, precisamos de equipamentos para deixar a qualidade melhor para o material para vocês, tá certo? Então, se você puder ajudar, claro, né? Se não fizer falta ali, faz o Pix que tá aqui na tela. Você pode ajudar virando membro também do nosso canal. Você paga apenas R$ 7,99 por mês, tá bom? Ajuda muito a gente aqui do Avante Meu Tricolor, ganha algumas vantagens, entra lá no nosso grupo exclusivo Avante Lovers no WhatsApp, que tem debates pertinentes e quentes toda hora, tá bom? Então se você puder ajudar, tem essas maneiras pra gente crescer cada vez mais aqui no Avante Meu Tricolor, tá certo? Recados dados, torcida tricolor, vamos lá. Vamos falar desse primeiro tema bem polêmico aí, né?
da torcida rachada, é isso mesmo, né? Vamos lá, vamos recapitular aqui, contextualizar para vocês. Na segunda-feira, né, após essa derrota aí do São Paulo pro Mirassol, o André Azevedo, que é um dos líderes ali da Dragões da Real, hoje ele é presidente lá da Dragões da Real, ele fez um post, né, uma publicação no Instagram dele, eu tô até abrindo aqui para não, né, ler certinho, falando do sentimento de impotência por não conseguir resolver ou mudar a situação do São Paulo. E eu vi até a primeira, ele alterou, se eu não me engano, ele alterou sim, porque eu vi as duas versões. A primeira versão estava até um pouco mais longa, ele chega a falar de saúde mental, que ele estava mal, que não sei o quê, e depois ele tirou alguns trechos ali, que estava até num tom um pouco mais pesado, assim. Enfim, mas ele falou, não vou ler tudo, né, que foi bem grande, você encontra, claro, no nosso site, tá lá a matéria, né, avantemeutricolor.com.br, mas ele fala que a verdade é essa, um sentimento de impotência total, né? Procurando serificar e contribuir com algo que talvez tenha relevância na mudança, a maioria das ideias são vazias e nada mudaria. Enfim, ele fala uma série de situações ali, pede desculpas por não ser esse cara que poderia realmente mudar algo, entendo as críticas por mais que não concorde, pois sei o quanto a minha mente e meu dia a dia busca saídas para ajudar o São Paulo. Enfim, ele fala ali uma série de coisas e a torcida São Paulina não quis nem saber, não quis saber do tom trágico, se o André tava ali falando que tava não aguentando mais na situação do São Paulo. Por quê? Porque todo mundo sabe, isso aqui é público, então eu vou evitar o máximo possível de julgamentos por parte aqui de um lado ou de outro, né? Eu vou trazer os fatos e vocês aí tirem suas próprias conclusões, tá? Acho que isso é muito o papel do jornalista. Eu, claro, tenho a minha opinião e também vou traçar aqui um pouquinho delas, mas eu vou trazer primeiro os fatos, né? O que é fato? Fato é que o presidente Júlio Casares, ele desfila na Dragões da Real, todo o carnaval ali, pelo menos nesses últimos aí que eu tenho acompanhado, a gente aqui do Avante Meu Tricolor, não esconde de ninguém, não é problema nenhum isso, obviamente, posta foto nas redes sociais, inclusive a foto que a gente usou lá, ele tá tomando um drink no meio do sambódromo, não tem nenhum problema quanto a isso, né? Só que, enfim, é isso. Ele tem participação direta ali, eu não sei, não posso falar se ele banca alguma coisa, se ele dá algum dinheiro ou não, não tem nenhuma prova para falar isso, né? O povo fala por aí, eu não posso falar nada porque eu não tenho como provar isso, né? Se você acha que sim, se você acha que não, enfim, tem uma ligação que a gente saiba de amizade, de desfile, é isso, ponto. Enfim, óbvio que ele é amigo do pessoal de lá, ele sempre frequentou a Dragões, ele é até um pouco mais da Dragões ali do que da Independente, né, que é a maior torcida, do que ele tem também uma boa relação com o Baby, o Henrique Gomes, que também é muito criticado, todo mundo fala a mesma coisa, Baby vendido, do Casares, né, só faz o que o Casares manda, enfim, é a mesma situação, tanto com o Baby quanto o André da Dragões, a torcida pesa muito, né? Então, por quê? Porque é isso, eles falam, é beneficiado, vocês são vendidos da diretoria, porque a diretoria banca vocês nos jogos, banca as viagens, banca o carnaval. Esse é o argumento da torcida. E teve muitos pesados ali. Eu separei alguns para ler alguns comentários de torcedores revoltados ali nessa postagem do André, né? Algumas coisas assim, desse tipo que eu falei, né? Torcidas vendidas, carnaval pertinho, vão criticar os financiadores? Duvido, né? Citando aí o carnaval, como eu falei. As organizadas são parte do problema, não passaram pano para o Casares. Não passaram pano para o Casares? Uma pergunta, né? Outro que comentou, ele come pizza junto com o Casares. É público, a gente já viu, né? Torcida organizada não pode ser refém do clube. Triste que acontece com as nossas. Você tem culpa do São Paulo, tá nessa situação, seus vendidos. Enfim, nesse nível, nesse tom, chamando muito de vendido, né? Acusando muito ali a torcida de fazer parte dessa crise toda do São Paulo. Enfim, como eu disse, é difícil julgar, né? Eu não sei, eu não tô lá para falar, para provar que, por exemplo, né, o Casares dá dinheiro para as torcidas organizadas do São Paulo, que dá carga de ingresso ou facilita, né? Isso é sabido, né? A gente tem sim certos facilitadores ali, destinam uma carga de ingressos, eu não sei como é feita essa divisão, não sei se dá, se vende por um preço camarada, se faz um pacote, isso eu não tenho informação. Que tem facilitadores, é óbvio, e eu também concordo em certa parte, né? Porque sim, aí você pode falar, mas é um bando de desocupado, que não tem o que fazer, mas enfim, os caras torcem, vamos tirar esse mérito? Os caras vão lá, apoiam no frio, na chuva, eu acho justo, tem um certo benefício, não maior do que o torcedor ali, muito maior, né? Pô, os caras sempre vão lá, vamos fazer aqui um preço, pô, sempre vocês vão me garantir aí 3 mil ingressos, né? Certos acordos é bom para todo mundo, né? Agora,
Quando começa a ultrapassar o limite, né? Quando começa a ser uma coisa que, pô, esse daí tá tendo muita vantagem. Como teve uma grande polêmica aí num caso há alguns meses atrás, aí foi na Libertadores, né? Que a Independiente estava vendendo um pacote, vamos dizer assim, que não era pacote, por isso que eu coloco entre aspas, que você comprava o jogo da LDU, da Libertadores, se eu não me engano, e ganhava com o Botafogo, com o Brasileirão, alguma coisa assim, né? E o que é até proibido esses pacotes aí. Mas não era um pacote, era uma promoção, né? Um pacote travestido de promoção, vamos dizer assim. E qual que é a grande polêmica? Não é o pacote. A grande polêmica é que isso começou a ser vendido antes mesmo dos ingressos serem vendidos oficialmente pelo São Paulo. Para os sócios, até para os sócios que têm prioridade. Então esse pacote você já podia comprar pela Independente antes dos torcedores do São Paulo. O torcedor comum então nem se fala, né? Mas os sócios têm abertura antes de ingresso. Então já causou polêmica desde lá, né? São esses certos facilitadores. E a torcida vê. A torcida vai ficando brava, a torcida vai ficando puta, né? Pô, mas de novo, aí vai lá o Baby dá a cara, pô, não sei o que, os caras, são vendido, né? Não sei o que. Então é complicado, né? É muito complicado essa situação, como eu falei, não vou aqui entrar muito em julgamentos, que cada um tem suas ideias, opiniões, eu acho que tem partes certas e partes erradas dos dois lados, né? Agora, a torcida do São Paulo, a grande verdade é que não perdoou. Não perdoou o André, assim como não vem perdoando o Baby. O Baby, aliás, que sumiu, né, das redes sociais. Ele que é muito ativo lá nas redes sociais, sempre comenta. Desde essa crise toda aí instaurada, eu vou até ver se eu consigo abrir rapidinho aqui as redes sociais do Baby, que ele tá sempre ali postando, né? Seja críticas mesmo ao time, seja xingamentos ali, vamos dizer assim, cobranças quando o time vai mal, e até mesmo do Casares. Muita gente fala que ele não fala, mas ele fala assim muitas vezes do Casares, né? Mas abri errado aqui, obviamente, abri do André da Dragões. Cadê o do Baby? Tá aqui o Baby. Vamos ver, o Baby tá meio sumido aqui, ó. Faz uma semana do último post dele aqui, ele falou, postou alguma coisa de uma ação solidária da Independente, muito legal que eles fazem e tal, mas enfim, tem até um comentário aqui, ó. 4 dias atrás, sumiu? 2 dias atrás, alguém tá sumido. Enfim, o Baby sumiu, né? Como ele gosta de falar, cadê o Baby? Cadê o Baby? Ele volta, o Baby tá aqui, o Baby tá feliz, não tá? O Baby tá sumido. A verdade é essa. O Baby ainda não se manifestou nessa crise toda aí, faz uma semana que ele também não fala nada. E aqui não é nenhuma cobrança à torcida, pelo amor de Deus. Não tô cobrando que o Baby tem que falar alguma coisa, não. Mas ele que costuma falar, que gosta de falar, que é a voz da torcida independente, né? Tá meio sumido também. Enfim, eu também não acho que torcida, acho que todos os torcedores têm o direito de cobrar igualmente, não tem um maior que o outro. A organizada não é melhor que o sócio torcedor, que não é melhor que o torcedor comum, né? Porque se o sócio é sócio, ele tem condição de pagar. O cara fudido lá no interior do Ceará que torce pro São Paulo, que não tem nenhuma condição nem de comer, ele é o torcedor do São Paulo do mesmo jeito, né? Ele pode cobrar o Casares a presidência do mesmo jeito. Ah, mas ele não vem pro Morumbi. Foda-se. O cara é torcedor de São Paulo, assim como você. Tem que parar com essa... Eu sou mais torcedor que alguém. Não existe isso. Não existe. Né? Senão fica nesse rachinho. Ah, mas eu pago mais. Eu sou da Independente. Quantos jogos você foi? Quantas vezes você foi no Morumbi? Vamos parar com essa putaria, né? A grande verdade é essa. Vamos parar com isso, que isso daí não existe. Enfim, tem essa treta toda. O Baby não se manifesta também há algum tempo. E a torcida sobrou pro André. Que o André é um cara que até um pouco mais calmo, vem não se enervando tanto, né, nas últimas vezes, né? E, enfim, sobrou para ele também. Não teve jeito, tá certo? Essa foi a polemicona aí que está dando ainda entre os torcedores do São Paulo, tá certo? Vamos falar de coisa boa, né? Vamos deixar um pouco essa crise pra lá. Vamos falar de Caleri. Meu Deus, será que volta ainda esse ano? Será que o Caleri consegue salvar o ano do São Paulo? O que é salvar o ano? Você já leu aqui no título deste vídeo, né? Salvar o ano é conseguir uma vaga da Libertadores, né? Por mais difícil que esteja, estamos em 9º lugar. Mas não se esqueçam, pode abrir até 8º, né? Vagas para Libertadores até o G6, o 5º e o 6º vão para pré-Libertadores, mas, como no ano passado, em que o São Paulo conseguiu uma vaga melhor, né? Porque Botafogo foi campeão da Libertadores e o Flamengo também foi campeão da Copa do Brasil, então abriram mais 2 vagas, pode virar G8, a gente sabe disso, né? Então tem-se uma esperança, por mais que seja ínfima, por mais que seja difícil por esse futebolzinho. Claro, na pontuação ainda dá, se ganhar aí, mas o difícil é ganhar, né? O difícil é ganhar. Mas vamos lá, Caleri. O que aconteceu com o Caleri hoje? O Caleri vem se recuperando ali da longa cirurgia, né? Que fez no joelho lá no começo do ano ainda, enfim, teve um avanço, sim, nessa terça-feira. Não só ele, como o zagueiro Rafael Tolói, além do atacante Caleri, iniciaram aí a transação e treinaram com a preparação física.
O defensor se recupera de lesão na região posterior da coxa esquerda, enquanto o centroavante passou por cirurgia no joelho esquerdo, como eu disse no começo do ano. Enfim, o que isso quer dizer, né? É a transição ali do que não estava trabalhando ainda, né? A valer ali, vamos dizer assim. Eles já estavam ali trabalhando com bola, você já viu, a gente subiu vídeos aqui do Caleri chutando e tal. Iniciaram uma transição física, ou seja, depois, se o São Paulo normalmente costuma falar que iniciou a transição com bola, que é aquela transição que já participa ali dos confrontos diretos. Eu acho que nenhum dos dois ainda deve voltar contra o Bahia. Eu acho que não, porque ainda tá muito. Depende muito da evolução de cada um, né? Quando a gente fala, é pela nossa experiência, das lesões. A gente aqui, pô, eu trabalho com esporte há 20 anos. Eu já sei como é que. O cara foi pra transição, então mais uma semaninha, mais duas, depende muito da evolução. Contra o Bahia é difícil ter os dois, né? Mas depois, contra o Bahia, vai ter outro jogo aqui, deixa eu ver se eu acho fácil também. O calendário de jogos do Tricolor tá aqui na mão também. Depois do Bahia é o Vasco. É o Vasco no domingo, né? Então o São Paulo agora, ele tem essa folga no meio de semana, não joga, né? Só vai jogar, né, no sábado contra o Bahia e depois tem mais uma semaninha também de descanso ali, só vai jogar contra o Vasco no outro domingo, ou seja, daqui 2 semanas, dia 2, né? E nisso, aí sim, Caleri pode ser que retorne. Uma pausa aqui para um bebe. Hidratem-se, meus amigos, não se esqueçam de tomar água. Então, Caleri e Rafael Toloi é mais provável que sim, voltem apenas contra o Vasco lá no outro final de semana, tá certo? A boa notícia é isso, né? É sempre um lesionado a mais. O Wendel, que a gente já falou aqui que deve perder o ano também. Oscar, que volta e não volta, volta e não volta. O Lucas, que enfim foi titular, né? Mas enfim, demorou demais a voltar. Teve mais uma outra novidade que o São Paulo informou também nessa transparência que eles estão dizendo aí, que eles estão informando, né? O Luan, outro contundido ali que tá mais próximo, vamos dizer, ainda tá longe, mas é um dos mais próximos aí, que ele teve uma lesão do adutor direito, ele correu no gramado sob a supervisão dos fisioterapeutas, enquanto também o goleiro Leandro, sabe, o novo Ceni que a gente fala aqui, dores no joelho esquerdo, realizou um treinamento específico da posição com os preparadores de goleiro. Então essas foram as informações do famoso boletim médico do Tricolor aí dessa terça-feira. Então a gente resumindo é isso. Caleri pode, quem sabe, ser uma esperança. Por quê? Porque o São Paulo não tem nem atacante mais, minha gente. Não foram 3, foram 4. Porque o Dineno, mas o Dineno, pois é, até o Dineno se machucou. Teve que convocar o Paulinho, né, do Sub-20, compôs o banco ali contra o Mirassol. E provavelmente vai compor o banco contra o Bahia novamente, porque o Dineno não deve voltar, Caleri não deve voltar. Pode ser, vamos ver se ele vai fazer com o Lucas e Tapia, tem o Luciano e Ferreirinha, enfim. Mas não deve ir com o centroavante ali, o 9, de novo contra o Bahia, né? Porque o Paulinho ele tá ali mais numa emergência, uma situação. Mas quem sabe, Caleri, aí ele voltaria no começo do mês que vem. Vamos dizer que vai ser tudo bem, vai correr bem, contra o Vasco ele volta. Ele vai ter novembro e o comecinho de dezembro, né? Porque mudou. Antes o Campeonato Brasileiro ele seria um pouco mais longo, né? Ele ia acabar ali perto do Natal, né? Mas a CBF fez um reajuste total, meteu as datas da Copa do Brasil para lá, adiantou o Brasileirão, enfim. Então a gente tem aqui os jogos do Tricolor ainda até o final do ano. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rodadas, né? 9, contando com o Bahia. 9 rodadas. Então com o Bahia, o Caleri não volta, é certeza. Vamos ser otimistas e falar que ele volte contra o Vasco. Vai ter 8 rodadas. 8 rodadas bem decisivas, né? É o Vasco fora de casa, que a gente tomou um sacode em pleno Morumbi. Flamengo não vai ser no Morumbi, é na Vila, né? Você já sabe, shows no Morumbi, bababá, aquela história toda. Então vai ter o Flamengo, duelo duríssimo na Vila. Depois Bragantino na Vila de novo. Depois o Corinthians fora. Juventude em casa. A gente não sabe se casa aí é Vila, é Morumbi, onde que é, porque tá cheio de show aí em novembro. São Paulo cagou pro futebol. Fluminense fora de casa no Maracanã, depois Internacional em casa e fecha contra o Vitória lá em Salvador, lá na Bahia. Esse é o que resta, as 9 últimas rodadas aí, contando também com a do Bahia. Caleri seria útil, né? Vai que ele volta ali contra o Vasco, pô, se ele começar a meter gol ali, mete uns 5 gols aí nessas últimas 8 rodadas, pô, tá bom pra cacete, né? Então assim,
Tô apelando pra qualquer santo, tá? Tô apelando, assim, mas é o Dineno que tá voltando. Vem, Dineno, vem. Mas o Oscar tá aí, 2 anos sem jogar. Vem, o Oscar, ajuda. Porque, pelo amor de Deus, o que acontece com esse clube, né? É claro que tem que se cobrar, mas é um azar inacreditável também. Pô, o cara tropeça na escada lá, tá machucado, sabe? Eu até escrevi um texto falando que, obviamente, não é só azar, é muita incompetência da diretoria. Eu sei disso, mas... Pô, além disso, é muito azar, sabe? Vai se benzer o Casares. Vai tomar um passe lá no Pai de Santo, jogar um sal grosso aí. É só desgraça que você atrai também, pelo amor de Deus. Então, assim, se o Caleri voltar, minha gente, e o Tolói também, porque essa zaguinha aí tá de sacanagem também, né? Sabino vacilando, todo mundo vacilando. O Alan Franco, que é o melhor zagueiro que a gente tem, despencou de qualidade, né? Então assim, a coisa tá difícil. Qualquer reforço, minha gente, qualquer um que vier, e volta Tolói, volta Luan, até o Luan é importante. Outro dia não tinha volante pra jogar também, entendeu? Não tinha zagueiro outro dia. Luiz Gustavo teve que fazer a zaga com o Negruti. Então assim, tá difícil. A situação tá difícil, né? Vamos encerrar um pouco mais leve, um pouco mais alto astral. Falando sim de mais um reforço para base aí que o São Paulo contratou. A gente já noticiou aqui na semana passada que o São Paulo estava negociando com o Dudu, uma jovem promessa lá do Náutico. Ele que tem 16 anos, na verdade ele é um jogador que já estreou pelo profissional do Náutico, o mais jovem a jogar pelo Náutico neste século. 16 anos e 5 meses. E sabe contra quem? Justo contra o São Paulo. Lembra que o São Paulo jogou contra o Náutico na Copa do Brasil desse ano? Então, o Dudu, ele entrou ali nos 20 minutos finais do jogo na derrota de 2-1 no Morumbi. Então, assim, ele é um moleque muito bem visto lá, né? Já subiu do 17, estava no sub-20, fazendo gols, dando assistência, se destacando lá, realmente uma joia nordestina aí, que o Náutico estava apostando. Já estava treinando ali com o profissional, frequentando o banco e tal. Enfim, o São Paulo, de olho, foi lá, já estava desde o começo do mês lá, negociando e tal, e contratou. Enfim, fechou. Vamos lá. Detalhes, valores, né? O que vocês gostam de saber, transparência, né? E obviamente não veio do São Paulo, né? Foi das nossas apurações, do que a gente apurou lá com o pessoal da imprensa local, né? Da imprensa do Náutico, que enfim, sim, São Paulo comprou o Dudu junto ao Náutico. O Náutico, vamos lá, pra vocês entenderem. O Náutico tinha 70% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 30% era do próprio Dudu, tá? Dos empresários dele. Então o que aconteceu? O São Paulo, esses outros 30 aí, já negociou com o Dudu, já fez lá os acordos dele, não foi informado qualquer quantia financeira, mas com o Náutico sim. Então restou 70%. O São Paulo comprou 50%. Comprou 50% dos direitos e 20% ficaram com o Náutico. Deu pra entender? 50% mais 30% do jogador, o São Paulo tem 80%, certo? E 20% ficaram com o Náutico. Desses 50% que o São Paulo, 50% da metade, né, do valor, o São Paulo pagou 800 mil reais, tá? Muita gente falando, nossa, pagando quase 1 milhão por metade de jogador, de base. Gente, hoje é isso. O São Paulo revelava antigamente. O São Paulo contrata muitas jovens, esse tem 16 anos ainda. Lucas Ferreira veio do Rio de Janeiro, Matheus Alves veio de Santos, Rian Francisco passou pelo Palmeiras, né? Então, assim, muitos mesmo jogadores da base lá em Cotia, o São Paulo vai garimpando. Como eu trouxe também na semana passada, o São Paulo contratou 2 gringos, 2 joias gringas aí, né? Um africano, que é o Ridwan Mohamed, anotei aqui, um jogador de Gana, um meia ali, meia atacante, meia armador, né? Com 17 anos, o São Paulo também contratou aí, deve vir aí pra compor a base no ano que vem, né? E outro, uma joia de Guatemala, sim, é um moleque revelação lá, ele tem também 17 anos, é o Marvin Ávila Júnior, ele é filho de ídolo lá da Guatemala, eu trouxe uma matéria sobre isso, bombou também, tá lá no nosso site, né? Enfim, o São Paulo trouxe, ele é camisa 9, esse daí é artilheiro lá de Guatemala, também já atuava no profissional lá, enfim, o São Paulo trouxe esses jovens aí, esses moleques pro sub-20, tá certo? O Dudu, ele só deve vir pro São Paulo, segundo noticiou lá os nossos colegas de imprensa lá de Pernambuco, de Recife, só depois da Copinha do ano que vem. Então ele fica ainda no Náutico lá, provavelmente vai compor ainda, isso daí depende do Náutico, obviamente, o profissional ou descer pro sub-20 eventualmente, joga a Copinha, a Copa São Paulo de Juniores em janeiro, né, tradicional ali no mês de janeiro. Depois disso, porque é mais ou menos isso, né, a Copinha, vamos dizer, ela abre, mas ela fecha também, né, uma etapa ali de jovens, vamos dizer assim. Porque depois da Copinha muitos sobem também, tem a transição. Foi assim no São Paulo, né? Subiu o Rian, subiu o Lucas Ferreira, subiu o Alves, subiu o Mike, depois da campanha
vitoriosa da Copinha, né? Onde o São Paulo foi campeão. Então, assim, tá se reformulando, tem que se apostar, gente. E aí, base é aqui lá, você pagou 800 mil em metade de um jogador de 16 anos. É aposta, gente. Aí a gente tem que confiar nos olheiros. Tem scout, né? Tem o cara que vai lá, que vai ver, que já tá vendo esse moleque há muito tempo, né? Então é assim que funciona. Então não adianta criticar, porque aí, se vocês criticam da mesma maneira, depois, mas não pagou o Endrick, não pagou 400 mil lá e perdeu o Endrick. Não pagou não sei quantos pelo fulaninho, perdeu. Né? Então, gente, é tudo uma aposta. O jogador de base, você tem que confiar no olheiro, no cara que, isso daí vai ter futuro. Tem que confiar no feeling de quem observa, né? E muitas vezes são pessoas muito competentes, então a gente acredita muito a isso, né? O Alves deu certo, né? Foi uma venda aí pra Rússia. Por mais que as vendas tenham sido um fracasso, né? Na minha visão, pelo menos, Alves deu certo, Lucas Ferreira deu certo, Rian Francisco deu certo, teve uma puta de uma lesão aí, né? Enfim, são nomes aí que o São Paulo garimpou e deu muito certo na base. Claro, tem nomes que não acertam. O São Paulo, por exemplo, trouxe o ano passado, eu trouxe aqui essa notícia, um peruano chamado Cotito, se não me engano, tava lá treinando, entrou muito pouco em jogos do São Paulo, né, na base, talvez não tenha agradado ali, não conquistou seu espaço. Teve o King Faisal, lembram deles? Era outro jogador africano também que o São Paulo tinha. Tinha ele e o Ibali, né? O Ibali ainda é do São Paulo, tá emprestado lá ao Retrô, mas pode ser que volte ou não, é um volante. O King Faisal era um atacante também. Enfim, apostas, gente, apostas, você tem que investir. Você, obviamente, deve ter ali, eu posso investir quanto para comprar jogadores da base? 5 milhões. 5 milhões? Beleza, então 5 milhões aqui eu vou garimpar aqui e vou contratar. É assim que funciona, tá? Não vamos criticar antes de acontecer, tá certo, rapaziada? Então foi isso, São Paulo trouxe aí mais essa joia, só a partir do ano que vem, né? Como eu disse também, os gringos só devem também recompor, porque agora São Paulo tá nas semifinal de Paulistão Sub-20, vai começar amanhã a Copa do Brasil Sub-20, todos os detalhes, as informações, onde assistir, horário, tudo no nosso site. Copa do Brasil Sub-20, São Paulo e Operário, a primeira fase ainda, estreia. No que o São Paulo é campeão, defende o título, né? Você lembra? A Copa do Brasil do ano passado, o São Paulo foi campeão em cima do Palmeiras na Copa do Brasil, 3-2, e depois campeão sobre o Corinthians na Copinha, né? Foi um final de ano, começo espetacular pra base, pra galera do Alan Barcelos, que é um baita de um técnico do Sub-20, né? Enfim, São Paulo se reforçando, porque no elenco de cima as coisas tão graves, tão feias, tão complicadas, você já sabe. Quem sabe esses futuros jovens aí, esses gringos todos que o São Paulo tá trazendo aí em Cotia, no Sub-20, rende alguma coisa lá, né? Quando o São Paulo estiver um pouquinho melhor. Tá certo? Vamos tirando esse peso, né? Dessa crise, é ruim, né? A gente... E não tem nem jogo o jogo é só no Bahia. Não sei se é bom ou se é ruim o São Paulo não jogar, né? Porque se joga, a gente... o São Paulo vai jogar. Aí se não joga, não joga e eu tô com essa derrota na cabeça. Enfim. É o São Paulo, né, minha gente? Dias melhores virão. Deixa aí sua opinião. Não se esqueça disso. Comente bastante. Deixa o seu comentário, o seu desabafo. Se quiser, fora Casares, fora Belmonte. Deixa o seu protesto aí, tá certo? Não esqueça de deixar o like também. Compartilhar esse vídeo aí pra toda a sua galera, sua coletividade São Paulina, nos grupos de Zap, aí em tudo quanto é lugar, tá bom? Ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, se possível faz o Pix aqui e também virar membro do nosso canal, tá certo? Esse foi mais um resumão aí, um super boletim do Tricolor. Fique ligado aqui no Avante Meu Tricolor, sempre tem vídeo novo. Muito obrigado e até a próxima.